Caríssimos irmãos e irmãs, o dia de hoje é uma oportunidade de abrirmos uma janela de luz em nosso coração e em nossa vida. É uma realidade que nós deparamos quase todos os dias, de parentes, amigos, conhecidos, pessoas que partem dessa vida. Passando pelos cemitérios aqui da área do Caju, onde estou agora, vi muitos nomes conhecidos. O fato do Rio de Janeiro ter uma comunicação muito fértil para o Brasil todo, quantas pessoas famosas estão sepultadas nessa região, depois mais tarde ainda irei celebrar em outra região lá de Botafogo, onde também tem outros aspectos também. Pessoas que fizeram bem, que trabalharam, que marcaram a vida do Brasil e também de nossa cidade. Mas também aquilo que cada um de vocês traz no coração. Pessoas amigas, conhecidas, parentes que partiram. O Papa Francisco, inclusive, nesse mês de novembro, ele fala da oração pelos jovens que faleceram, e fala das famílias que perderam seus filhos. E, inclusive, ele vai lembrar justamente dessa realidade tremenda, justamente das guerras que matam os jovens, tiram a esperança da juventude. E nós aqui no Rio também, quantas situações em que os jovens se vão. E ele fala que é tão inusitada essa questão dos jovens irem para a eternidade, que nós sabemos que quando falece o marido, a mulher, torna-se viúvo ou viúva. Quando se falece os pais, nós nos tornamos órfãos. Mas quando falece os filhos, não tem nome, não tem como qualificar. Porque vai contra a nossa lógica humana, né? E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, nós deparamos com isso na nossa família e também na nossa cidade. A violência que mata, que leva tantas pessoas também a perderem a vida diante das várias violências que existem ao nosso redor, mas também o dia a dia das doenças, dos problemas, da idade, que vão chegando. Então é uma realidade que nós deparamos sobre a finitude da vida, ou de violência, ou de doença, ou de idade, mas há um momento em que as coisas se concluem, nossos olhos se fecham para essa realidade do mundo de hoje. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, essa janela que se abre hoje é de luz, porque nós sabemos que, como fala a leitura do livro de sabedoria, os justos estão nas mãos de Deus. Aos olhos do mundo parece que estão sofrendo, sendo castigados, mas estão em Deus. E é bem essa nossa certeza, mesmo diante da palavra do Senhor, que fala que na casa do meu Pai tem muitas moradas, como vimos no Evangelho agora. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que a janela que se abre é para que nós possamos ver que, terminada a nossa caminhada nesse mundo, e de um jeito ou de outro, nós todos terminaremos, a não ser os que virão no final dos tempos, nós temos justamente um caminho que nos leva a visão beatífica, que é o nosso fim último. E para isso queremos ir, para isso a nossa caminhada de conversão, de mudança de vida, para que a nossa vida esteja em Deus, aqui pela fé e um dia pela visão. Portanto, o dia de hoje é um dia que nos faz olhar a realidade da finitude da nossa vida de diversas formas, da dor, da separação, da saudade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, da certeza que nos vem pela fé. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. E em Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva ao Pai, como ele bem fala, sabemos que vai, mas qual o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos leva para as moradas eternas, começando pela fé, aqui nesse nosso tempo, até chegarmos um dia à visão beatífica. Portanto, hoje é um dia de nós celebrarmos a certeza, e os católicos têm essa certeza, de que aqueles que partem continuam vivos na eternidade,
Nós rezamos por eles para que, através da oração, e hoje é um dia de lucrar a indulgência pelos falecidos que estão no purgatório, se for necessário, recebam as indulgências, que é o perdão, justamente das penas temporais, dos pecados já perdoados, para que possam contemplar a visão beatífica e contemplar a vida eterna da Trindade, viver na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um dia de nós contemplarmos isso, de olharmos com essa confiança e certeza que, no meio das dores, da saudade, dos sofrimentos, nós olhemos e rezamos por aqueles que partiram para que sejam na paz, estejam na alegria, estejam na eternidade, na visão beatífica, estando com Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, isso que nos move, e nós católicos cremos nisso. Cremos que a vida não termina com a morte e que depois da nossa morte, temos o encontro com o Senhor, se assim foi a nossa vida, ou então a purificação, se for necessário, até o final dos tempos, quando então nossos corpos também ressurgirão como Cristo para a bem-aventurança ou não na vida perpétua, na vida eterna. É aquilo que nos move e nos faz pensar sobre o sentido da nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. O que nós fazemos da nossa vida? Qual o sentido da nossa vida? Desde a nossa juventude, da nossa infância até o fim da nossa vida? Qual a direção da nossa existência? E justamente em Jesus Cristo nós temos a resposta. Qual a direção da nossa vida e qual o fim da nossa vida? E nos faz ter um compromisso ainda muito maior. Uma vez que nós passamos aqui no cemitério, rezamos pelos nossos falecidos, passamos e vemos tantos nomes também conhecidos mundialmente, sepultados aqui nessa região, e pensar assim, o tempo que eu tenho, sou chamado a passar fazendo o bem, a fazer o bem às pessoas, a ser feliz, ajudando os outros a serem felizes, a cada vez mais sentir o que eu posso fazer para que o outro seja mais feliz, o que eu posso fazer para que a paz exista nas famílias, nos corações das pessoas. É uma consequência, meus irmãos e irmãs, da reflexão que fazemos de dia de finados, comemoração dos fiéis falecidos. Nós também rezamos pelos nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório, por isso a igreja padecente e nós, a igreja militante, rezamos para que todos possam um dia estar na igreja triunfante, mas somos chamados, enquanto caminhamos, a refletir e ver que hoje é um dia de pensar sobre tudo isso, a finitude e a eternidade. E o tempo que nós temos, ainda temos esse tempo, não sabemos até quando o teremos, e passar fazendo o bem. De ajudar as pessoas, a família, os vizinhos, os parentes, a sociedade a caminhar bem. E vocês sabem muito bem que nós temos muito trabalho a ser feito, porque a violência, a maldade, os problemas são muito grandes nessa nossa cidade. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos nos acostumar com essa violência, com esse problema que tem aqui. E a reflexão do dia de hoje deve nos levar cada vez mais a viver uma vida como bons cristãos e fazer a diferença de nós católicos, que quando realmente nos convertemos a Jesus Cristo e quando nós nos encontramos com Ele, nós não só mudamos a nossa vida, a nossa mentalidade, nosso comportamento, mas também nos somos impulsionados a passar pelo mundo ao nosso redor fazendo o bem, ajudando as pessoas a serem melhores, a serem felizes e não praticando o mal. Aí está um pouco a distinção daquele que é o cristão católico que se encontra realmente com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com os sacramentos, com a Eucaristia, que realmente se sente impulsionado a fazer o bem. E quanta coisa nós temos para fazer também ao nosso redor e por onde passamos. A Arquidiocese celebra esses dias agora 65 anos do Banco da Providência, fundado por Dom Helder Câmara, 40 anos da Pastoral do Menor, fundado por Dom Eugênio Salles, que tanto trabalho social fazem de promoção humana. E nós sabemos que quantas pessoas empenhadas nisso e quantos milhares de pessoas foram ajudadas a mudarem de vida. Por isso, o dia de hoje, nesse momento de finitude, de eternidade, em que nós contemplamos essas realidades todas,
que nos irmanamos a tantos que sofrem de saudade ou dor por aqueles que passaram por esse momento na sua família, de nos comprometermos ainda muito mais a passar fazendo bem, a ver que a nossa vida cristã, se nós temos uma fé que nos fala da vida eterna, que nós, terminado esse nosso mundo, temos a eternidade para podermos viver, depois, ainda no final dos tempos, a ressurreição final, como fala a segunda leitura, Jerusalém celeste, desce do Pai junto de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a aproveitar cada instante e a cada momento. Cada um de vocês que forem rezar depois, junto ao túmulo dos seus familiares, tem um texto que a Diocese preparou e entrega para vocês também, em todos os cemitérios, os 17 cemitérios da nossa cidade. Passem também, ao rezar pelos seus falecidos, pense também na própria vida, na própria realidade, no próprio mundo que nós vivemos e como nós podemos utilizar bem o tempo que nós temos para poder realmente fazer o bem cada vez mais. Que deve ser um dia de conversão, de oração e de conversão. Oração pelos falecidos, de esperança por todos nós, de conversão para cada um de nós, para que aproveitemos cada instante da nossa vida para poder fazer o bem. Sabemos que temos morada no céu, né, como fala a leitura do Evangelho. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E o caminho é Jesus Cristo. Ele que nos indica, e cada vez mais configurados a Cristo, mas viveremos também conforme Ele nos pede, com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, aos que vieram para rezar pelos seus falecidos, rezemos sim por eles, intenções da missa, além daquelas que estão aqui à frente do altar, todas as demais também colocamos, aqui estão nos seus corações, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz.